Tá certo? Então é essa a visão que eu quero que você tenha. Que o código-fonte é a estrutura do programa. Se você tem acesso a ele, você tem acesso a toda a ação que o programa faz, a tudo aquilo que o programa pode desenvolver e etc. Então nós temos aí o código-fonte. Tá bom? Nós temos aí o código-fonte. Pô, legal. Nós temos softwares proprietários que são grátis, que você usa à vontade, mas que não te dá acesso ao código-fonte. Está aí uma ação interessante. Vamos olhar? Vamos olhar aqui alguns nomes, olha. Primeiro, já ouviu falar num software chamado Shareware? Pula uma linha aí, tá? Pula uma linha aí. Um software chamado Freeware. Um software chamado Demo. Uma categoria, né? Shareware, Freeware e Demo. Tá aí, são 3 tipos de softwares que são proprietários. Vamos lá, moçada. Share. Share é aquele tipo de programa, é aquele tipo de software que quando você compra um computador, ele vem, tá ok? Ele vem e você usa ele por um tempo limitado. Você não tem acesso ao código-fonte. Exemplo, o Word, o Excel, o PowerPoint, quando você compra o seu computador, ele vem com isso, porém para você usar durante um tempo. Então o tempo de uso é limitado. Tá ok? O tempo de uso é limitado. Tá aí. Então o que que nós temos? Share, você não paga, ok? Usa à vontade, porém por um tempo limitado. Ele fala assim, ó, este software expira em 30 dias. Este software expira em 20 dias, 15 dias, X dias, tá certo? Então é o tempo de uso limitado. Você pode usar por um determinado tempo. Fechou. Bacana? Agora, o freeware é aquele que você não paga, não tem acesso ao código-fonte, mas vai usar pelo tanto de tempo que quiser. Então, o tempo de uso é ilimitado. O tempo de uso é ilimitado. Exemplo, vamos dar exemplo. Você não baixa um antivírus grátis na internet? Um antivírus grátis na internet. Você baixa, instala, atualiza, usa pelo tanto de tempo que quiser. Usa pelo tanto de tempo que quiser. Então o tempo de uso é ilimitado. Você não tem aí o Adobe Acrobat Reader? O Adobe Acrobat Reader. Então, você não usa ele, não atualiza e pelo tanto de tempo que quiser, porém não tem acesso ao código fonte. Aí. Bacana. Software demo não vem de demônio não, tá? Demo vem de demonstração. Software demo é aquele que você vai ter só parte dos recursos. Não tem tempo. Você pode usar o tanto de tempo que quiser, porém parte dos recursos.
Senhoras e senhores, isso, por exemplo, pode ser visualizado em um jogo. Você tem o CD de um jogo, mas esse jogo, você instala no seu computador e ele só tem uma fase do jogo. Bacana? Esse CD aí só tem uma fase. Quando você quiser o jogo completo, você vai ter que buscar um outro programa. Você tem que instalar um novo programa. Aí nós temos o quê? O programa chamado demo. Exemplo. Eu tenho uma aplicação para você instalar no seu hospital, na sua escola, na sua farmácia, sei lá onde, na sua empresa, onde for. É uma aplicação de gerenciamento, é um gerenciador financeiro. Você fala, eu quero comprar de você, mas eu queria testar antes. Falou, ótimo, você pode testar. Eu vou te passar um programa que só tem algumas ferramentas. Aí você vai conhecer o ambiente gráfico, você vai conhecer uma ou outra ferramenta, e aí vai o quê? Utilizar. Gostou? Aí você tem que comprar o programa completo. Mas você também não vai ter acesso ao código-fonte do meu programa, nem o demo. Tá bom? Então nós temos aí alguns softwares que são proprietários, que você não paga. E eu quero deixar bem observado, que também você tem muitos softwares livres, que você vai pagar alguma coisa por ele. Portanto, livre é diferente de grátis. Vamos entrar então no estudo do software livre. Vamos entrar então no estudo do software livre. Pô, massa aqui. Bom, senhoras e senhores, software livre é aquele segundo o qual o acesso ao código-fonte é concebido. Então, livre é aquele que fornece acesso ao código-fonte. Agora, nós temos algumas aplicações interessantes sobre software livre. Está aí no final dos seus slides. Tá? Tá aí no final dos seus slides. Que é um cara chamado Richard Stallman. Põe aí no slide. Richard Stallman. Ele é fundador da chamada FSF, da Free Software Foundation. E ele diz que o software livre está enquadrado dentro da licença de software livre conhecida como GPL. Nós temos outras licenças de uso para o software livre, mas uma delas é a GPL, tá ok? Chamada Licença Pública Geral, tá? A Licença Pública Geral. E a GPL, que está enquadrada dentro da Free Software Foundation aí por Richard Stallman, ela tem aí 4 princípios, que são os chamados princípios básicos de um software livre. Quais são eles? Vamos lá. Um software livre é aquele que possui a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Exatamente. Você pode baixar um software livre e executar para aquilo que você quiser, para aquilo que você imaginar. Você pode executar na sua escola, na sua farmácia, no seu supermercado, sei lá, na sua empresa de automóveis, na sua casa, a liberdade de execução para qualquer propósito, tá? A liberdade de execução para qualquer propósito. Então, vou colocar aqui, software livre tem a liberdade de execução. Põe de novo no slide. Segunda liberdade, liberdade chamada número 1. A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. O acesso ao código-fonte é um requisito para esta liberdade. Então nós temos aí a liberdade de estudar e, estudando, a liberdade de modificar. Tá ok? Vou colocar modificar não, vou colocar igual tá lá, adaptar. Fazer as adaptações.
Bacana. A próxima liberdade, a liberdade número 2. Põe na tela. É a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o seu próximo. É isso aí, gente. Você vai pegar o software, vai criar as adaptações, vai estudar como é que ele funciona, vai olhar para ele, vai melhorar, criar situações e aí vai o que? Liberar isso aí na internet para quem quiser usar. Você vai liberar isso aí na rede para quem o que? Você quiser visualizar. Então nós temos aí a liberdade de redistribuir. Eu preciso falar para o dono que eu vou fazer isso? Não preciso contactar ninguém. Tá? Eu só vou evoluir no processo e é assim mesmo que os caras querem. Eles querem que a evolução daquele cara aconteça gradualmente. Vai evoluindo, vai elevando ele, vai melhorando o nível que o cara tem. E aí, beleza. Então, é a redistribuição. Tá? Redistribuir. E a liberdade número 3, ou a quarta liberdade, põe aí, na tela. A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie deles. Beleza. A liberdade de, eu vou colocar aqui, ó, aperfeiçoar, vou colocar melhorar. A liberdade de melhorar o programa. Bacana? A liberdade de melhorar o programa e pegar essas melhorias e entregar para todo mundo. Então são essas algumas condições inerentes ao software livre. Agora vamos falar aqui de um software livre que é extremamente conhecido por todo mundo. Quais são? Qual é o software livre? O Linux. Linux é um exemplo de software básico livre. BR Office é um exemplo de software de software aplicativo livre. Básico livre, Linux. Aplicativo livre, BR Office Org, Writer, Calc, Impress. Básico proprietário, Windows. Aplicativo proprietário, o Office, o Word, o Excel, PowerPoint, etc. Então tá. Então vamos falar um pouquinho aqui do Linux. Esse aqui, moçada, é o Linux que você pega. Sem pagar nada para ninguém. Sem dar satisfação a ninguém. E instala ele no seu computador. Tá? Instala ele no seu computador. Aliás, essa semana eu vi uma propaganda lá em São Paulo interessante. Não sabe em quem votar? Vote em ninguém. Pô, tem base. Tá? E um candidato a deputado lá chama Ninguém, né? Zé Ninguém. Não sabe em quem votar? Vote em ninguém. Tá aí. Mais hilário que isso, só votando no Tiririca, né? Que vai ser eleito com 1 milhão de votos. Vai carregar mais 5 deputados junto com ele. Se eu soubesse, eu tinha me candidatado a deputado federal no mesmo partido do Tiririca. Porque quem tiver 500 votos pode ser eleito a deputado federal por conta do coeficiente eleitoral do Tiririca. Então, votar no Tiririca é um voto de protesto. Porém, pode custar 6 deputados, né? 6 criaturas que você nem sabe o que faz. Aliás, que não te diga, o próprio falou. Você sabe o que o deputado federal faz? Não, nem eu. Vote em mim, que depois eu te conto. Bacana. Então tá aqui, ó, o Linux, tá? O Linux é um sistema operacional que você, usuário, pode instalar e usar. Agora, você quer ampliar, você quer melhorar, tá ok? Você quer ampliar, você quer expandir o Linux. Ampliar, melhorar, expandir o Linux, certo? Certo. Tá aí.
Você quer um gerenciador de impressão, você quer, eu quero que todos os usuários da minha rede só imprimam 30 folhas por mês. Você pode ir aqui no Linux criar o gerenciador de impressão. Eu quero um firewall, quero aqui um firewall para fazer tal regra. Você vai aqui no Linux, você pode criar isso aí. Bacana. Basta o quê? Basta que você tenha acesso ao código fonte. Basta que você tenha acesso ao código fonte. Pô, legal. Mas a minha pergunta para você fica assim, ó. Você instalou o Linux na sua empresa. Aí precisa de fazer uma ação, um firewall, gerenciador de impressão, gerenciador de arquivos. Você sabe fazer? Não. Mas eu sei fazer e posso fazer isso por você. Porém, para eu fazer isso por você, isso vai levar tempo. E tempo é dinheiro. Para eu fazer isso por você, isso vai levar tempo. Então, tempo é dinheiro. E aí, o cara que vai desenvolver aplicações para você vai cobrar. Essa é a lógica do software livre, cara. Essa é a lógica que a gente emprega para as empresas que sobrevivem de vender software livre. Qual é, professor? A aplicação da venda do serviço. Você instala o Linux de graça. Eu vou lá, faço uma ação para você, te dou o suporte, é pago. Aí você me contrata para fazer 2 programas baseados em software livre, eu faço. Aí eu falo assim um belo dia para você, depois de 1 ano de contrato, olha, a gente precisa rever o nosso contrato, porque não dá mais para, né, não dá mais para eu fazer para você o preço que eu estou fazendo. Tem que ser no mínimo R$500 a hora de trabalho aí. Tá? Já sou um programador sênior, então eu quero aí R$500 a hora para trabalhar nesse projeto para você. Você fala, olha, não posso pagar, só posso pagar R$350 por hora, né, nesse projeto aqui. Aí fala, então para mim não dá, tchau. Aí você vai contratar outra pessoa, claro. A outra pessoa simplesmente vai pegar o software que é livre, que tem acesso ao código-fonte, vai ler e vai dar sequência. Claro. Não é assim que acontece no órgão público? É assim que acontece no órgão público. Só que lá no órgão público, alguém cria uma ação e descreve um manual, um roteiro. O cara que entra, o cara que faz parte da equipe, o cara que trabalha em outro turno, que vai vir à noite, não sei o quê, ele simplesmente vai olhar aquilo, e vai o quê? Vai dar sequência. Tudo que ele fizer de alteração, ele vai descrever num relatório. Se todo mundo ali passar em outro concurso, o cargo ficar completamente vago, o que vai acontecer? Eles vão chamar outra pessoa, que vai ler a estrutura e que vai dar sequência. Tá certo? O governo está pagando o salário dos caras. No seu caso, no caso de uma empresa privada, ou ela paga o salário para o cara ir criando as aplicações, ou ela contrata uma empresa que sobrevive dessa ação. Então esse negócio de ser grátis é meio relativo. A base é grátis. A construção em cima da base é que não é. É isso que eu quero que você visualize. Pois bem, aí, moçada, o Linux, com esse processo, com essa permissão de executar, estudar, redistribuir e melhorar, várias pessoas, várias empresas foram criando o quê? Informações caras para o Linux. Imagina o seguinte, eu chego lá na minha empresa agora, eu reúno a minha equipe e falo assim, eu quero criar uma distribuição Linux. A distribuição Brunix. Pronto. Eu vou colocar uma interface, uma cara, uma coisa bonitinha. Eu vou criar a distribuição Brunix. Fechou? O cara fala, pô, beleza, bacana. Nessa distribuição Brunix que eu vou criar, eu vou dar uma interface, eu vou pegar um sistema operacional Linux que já existe. Por exemplo, vou pegar uma distribuição qualquer e vou melhorar ela, vou adaptar ela, vou criar situações para ela. Fechou, moçada? Eu posso distribuir isso aí. Preciso pedir para alguém? Claro que não.
Então, nós temos aí, muito famosas, as chamadas distribuições Linux. Gente, nós não temos o Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server. Então, não são as distribuições Windows? Pois bem, nós temos as distribuições Linux. Tá? Nós temos as distribuições Linux. Dá uma olhada nos exemplos de distribuições Linux aí para você ver. É muito importante, professor. Eu vou precisar decorar as distribuições Linux? Vai, claro. Você vai precisar conhecer os exemplos. Você vai precisar conhecer os exemplos. Isso vai ser perguntado em prova como? Tá ok? Como que o cara vai perguntar exemplo de distribuição Linux em prova de concurso? Eu vou te mostrar. Dá pelo menos uma lida. Red Hat, Ubuntu, inclusive, moçada, Ubuntu foi a distribuição Linux da Copa da África. Na Copa do Mundo da África do Sul 2010, campeão foi a Espanha. Tá ok? Campeão foi a Espanha em cima da Holanda. Nós tivemos o quê? O Ubuntu, que significa união, tá ok? Juntos, a distribuição da Copa da África. Beleza, vamos dar uma olhada como isso pode ser perguntado para você em prova de concurso. Você vai ver que isso não é tão complexo assim, tá bom? Olha. Vou pegar aqui as questões. 1 até... Da questão 1 até a questão 8. Vamos dar uma lida da questão 1 até a questão 8 aí, ó. Beleza. Pode chegar o bet. Questão 1. Vamos lá. Questão 1 fala o seguinte. Sabendo que um usuário acessa a internet para desfrutar dos recursos aludidos nos textos 3 e 4 a partir de um computador que tem instalado como sistema operacional o Red Hat, é correto concluir que esse computador utiliza uma versão Linux de sistema operacional? É correto concluir, verdadeiro, corretíssimo isso aí, tá bom? 2. Atualmente, para que o usuário possa rodar na grande nuvem computacional da internet, serviços de agenda, e-mail e aplicativos básicos de escritório, como referido no texto, é necessário que ele disponha em seu computador da tecnologia do sistema operacional Linux. Olha, ele pode fazer isso no Linux, mas não que isso seja necessário, por isso a questão está errada, tá bom? Isso não é necessário para acontecer, mas isso pode acontecer, portanto o item está errado. Item 3. As facilidades online, como referido no texto, incluem os denominados mensageiros instantâneos, como o MSN Messenger. Gente, só uma observação importante, que o MSN Messenger é um programa